Boa tarde, meu povo, tudo bem? Está começando mais um programa Ressoar, sempre com aquela missão de levar até a sua casa só notícias boas, hein? Então, eu te convido para dar uma olhadinha no que preparamos na edição de hoje. Na reportagem especial, vamos falar do mercado de trabalho na maturidade. Você sabia que cada vez mais esse público vem ganhando espaço nas empresas? O Conexão Social conta a história da dona Cleusa, dona da Sodier Doces, a maior franquia de bolos artesanais do país, com 320 unidades no Brasil e até no exterior. E no Ressoar Vida e Saúde, o Dr. Juliano Pimentel explica a diferença entre doença celíaca e a intolerância ao glúten. Não saia daí, porque o seu programa de domingo já começou, hein? O brasileiro está trabalhando cada vez mais. A aposentadoria está longe de significar o fim de carreira, muito pelo contrário, viu? Pode representar o começo de uma nova fase. E junto com essa mudança, algumas empresas já começam a voltar o seu olhar e criam programas exclusivos para a contratação desse público. São iniciativas que, no cenário de uma população com expectativa de vida crescente, mostram o início de uma mudança de mentalidade em relação a esses trabalhadores. Você sabia que em 2060, a população brasileira será composta por mais pessoas acima dos 50 anos do que jovens? Em 2019, o número de pessoas com 50 anos ou mais ultrapassou os 54 milhões. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo. E o número de pessoas com mais de 50 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. O que diferencia um profissional com mais experiência? Conversamos com Bruno Mouco, o CEO da Telehelp, que nos explicou como a empresa vem aderindo a essas contratações e fazendo a diferença na vida dos profissionais. A Mature é uma plataforma digital, então funciona tudo pela internet, não é um aplicativo, é um site mesmo. E apesar da gente muitas vezes achar, que por ser pessoas acima de 50, de 60 anos, elas podem ter algum tipo de dificuldade com a tecnologia, o que a gente vê desde o início é que não. As pessoas que têm vontade, que vão atrás, elas aprendem, não é nada muito complicado. Hoje em dia é um site como qualquer outro, a pessoa faz um cadastro, tudo gratuito. Bom, eu tento resolver o problema da falta de oportunidade de trabalho para pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho, porque essas pessoas... Hoje a gente está vivendo mais, a gente está passando aí por uma mudança demográfica muito grande, de viver cada vez mais, além de ter menos filhos, então a gente precisa trabalhar por mais tempo. Só que quando chega aí nos 50 anos, as pessoas acabam ficando invisíveis no mercado de trabalho, E aí, muitas vezes nem aposentadas ainda, não conseguem emprego, não conseguem se manter, isso causa uma série de problemas, não só econômicos, mas até de saúde, depressão. São vários mitos, eu diria, que compõem esse preconceito etário, Por exemplo, de que essas pessoas não sabem mexer com tecnologia, porque não são nativos digitais como os jovens, ou de que são muito caros porque têm mais experiência, ou de que não são abertos a mudanças. Isso é um grande erro, uma generalização que não tem o menor sentido, que é uma coisa que muitas vezes é inconsciente, que está na nossa cultura, porque há 30 anos atrás, uma pessoa de 50, 60, era já um idoso ali, Hoje em dia não, isso mudou muito. As pessoas estão ativas, estão atualizadas, então o que a gente fala para as empresas é que elas têm que olhar para as características de cada um, a vontade, a experiência, o quanto eles estão abertos e querendo trabalhar, e não a idade. A idade em si não quer dizer nada, vai ser cada vez menos importante. Então a gente faz a ponte entre elas e as empresas, fazendo divulgação de vaga, processo seletivo, a gente faz consultoria para ajudar as empresas a criar programas de contratação de pessoas 50 a mais, tem até programa de estágio para 50, 60 a mais. Já é um público grande hoje, Hoje, 1/4 da população brasileira já tem mais de 50 anos. E o IBGE estima que em 2050, 1/3 da população vai ter mais de 60 anos no Brasil. Então, eu acho que vão ter que ser criadas políticas públicas
para fomentar, né, o empreendedorismo, a empregabilidade dessas pessoas. É um público enorme também como público consumidor, né? Então as empresas vão começar a olhar mais para esse público consumidor maduro que só cresce e entender que precisa ter essas pessoas dentro de casa para poder criar seus produtos e serviços, entender as necessidades dessas pessoas, saber se comunicar direito com elas, tem que tê-las dentro de casa. E as boas notícias estão chegando. Hoje já existem plataformas que auxiliam na recolocação dessas pessoas mais experientes a voltarem ao mercado de trabalho. Uma boa iniciativa que serve de exemplo para outras empresas é o que está acontecendo na Telehelp, que inclui no seu quadro de colaboradores pessoas com mais vivência. A equipe do Ressoar foi ver de perto como esses profissionais contribuem e estão se reinventando para se manterem ativos no mercado de trabalho. Para mim é gratificante, porque na realidade, quando eu falo com o meu cliente, eu me vejo, eu tento passar aquilo para ele que o que a Telehelp traz para mim, essa segurança. Eu acho que a gente tem que procurar, e o trabalho só deixa, é como eu falo, a gente vive, o trabalho faz a gente viver. Eu acredito que a experiência profissional, a experiência de vida que você tem, te ajuda a ter um pouco mais de paciência, a ter mais empatia. A gente trabalha com 60 a mais. Eu acho que até facilita muito mais por essa empatia que eu te falei, por essa experiência de vida, né? Eu amo o que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço. O público, o trabalho em si, a empresa é excelente. Eu estou no auge da minha carreira. Para a gente, essa contratação ela não é, ela é uma questão de necessidade, de sobrevivência. Porque a gente sabe que com pessoas mais velhas, de uma proximidade maior de idade, é mais fácil gerar empatia. Então está diretamente ligado à qualidade do atendimento que a gente presta. A gente ter pessoas com 50 anos ou mais, 60 anos ou mais aqui está diretamente ligado à qualidade do atendimento que a gente presta. Justamente por lidar com esse público todos os dias. E eu acho que se existe uma fórmula para o sucesso, é a tal da diversidade, né? A gente ter diferentes formas de pensar, de ser, de agir. Esse é um tema também que está muito em destaque. Outra dica que os especialistas nos dão é o empreendedorismo. Empreender e aceitar os desafios profissionais é o caminho que muitas pessoas estão seguindo. Você pode trabalhar de diversas formas e às vezes até de uma forma mais prazerosa, né? Mais flexível da sua casa, você faz o seu horário, né? E você acaba tomando as rédeas da sua profissão, da sua carreira, né? Por mais que o emprego possa parecer algo mais seguro, você não tem controle sobre o seu emprego. Quando você trabalha por conta própria, né? É mais difícil no começo, mas não vai ter grandes surpresas, né? Então é muito positivo. Para quem olha para dentro, tem toda uma questão de autoconhecimento e percebe qual que é o seu propósito, consegue encontrar algo que faça com paixão, né? E isso vai ser muito bom porque você vai fazer algo que você gosta e o dinheiro vai vir por consequência, né? Então não desista, se atualize, se conecte com outras pessoas que têm oportunidade sim, né? Se você se mexer, você vai acabar encontrando. Olha, eu acho que hoje tem um negócio que está se falando muito, que está relacionado não com o aspecto somente social de ajudar as pessoas, mas muito mais relacionado com uma visão de inovação dentro das empresas, que é a diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de crenças. Minha gente, idade não diz nada, né? O que vale mesmo é a competência e experiência, assunto muito importante aí nos dias atuais. E depois desses dois belos exemplos, eu te convido para mais um giro de boas notícias. Amanhã, 21 de junho, começa a estação mais fria do ano, o inverno. Com as noites longas e geladas, somadas às temperaturas baixas, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade são as mais impactadas com essa dura realidade. Nesta época, a solidariedade é a peça fundamental para aquecer a vida de quem precisa. Gestos simples, como a doação de roupas, sapatos e cobertores, contribuem para salvar vidas.
E o Instituto Ressoar também está em ação com o projeto Campanha do Agasalho. Com o objetivo de fazer a diferença na sociedade, o Ressoar, em conjunto com os colaboradores e empresas parceiras, está arrecadando doações para beneficiar moradores em situação de rua. Juntos, somos mais fortes para transformar nossa comunidade e proteger aqueles que estão ao nosso redor. O Ressoar faz a primeira pausa, mas na volta tem o Conexão Social com mais uma história de sucesso. É rapidinho, não sai daí, hein? Estamos de volta e agora eu te convido para conhecer mais uma história de sucesso. É o Conexão Social. Preparados? Bora lá? Olá, Renata. Nossa convidada de hoje é dona da maior franquia de bolos artesanais do país. Mais de 320 lojas no Brasil e até no exterior. O Conexão Social de hoje tem a honra de receber Cleusa Maria da Silva. Ela é CEO e fundadora da Sodier Doces. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Cleusa. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje. Obrigada, é um orgulho imenso poder participar e eu é que agradeço, estou muito feliz e muito orgulhosa também. A gente também. Cleusa, a gente sabe que você tem uma história incrível, uma história de superação, né? Para quem já te conhece sabe o quanto que você já inspirou pessoas, o sucesso que você tem hoje, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? E aí eu queria começar a nossa conversa pedindo para você contar um pouco como era a vida da Cleusa, como era a Cleusa antes desse sucesso todo? Bom, basicamente a Cleusa era a mesma que hoje, lógico, né? Mas eu sou a terceira de uma geração de família de Boias Frias, né? Meus avós eram Boia Fria, meus pais, minha mãe, né? E eu. E eu sempre imaginava que eu teria que parar, né? Eu teria que pôr um ponto final nessa trajetória, nada contra quem luta dia a dia e é uma vida muito difícil, mas eu acho que todo ser humano tem que buscar algo melhor, porque o nosso destino está mais nas nossas mãos do que na mão de qualquer outra pessoa, né? Sim. Então eu acreditava muito, eu acredito muito, que se você quer algo melhor para você, não espere que alguém lhe faça a sua vida melhor, faça você mesmo a sua vida se tornar melhor. E eu tinha já essa responsabilidade de tornar não só a minha vida melhor, mas como a da minha família também. Porque, de alguma forma, eu via minha mãe e meus avós muito conformados com aquela vida que eles tinham de dificuldade, de levantar de manhã, de sair para trabalhar, de chegar à noite com sol, com chuva, com frio. Mas minha mãe nunca reclamou de nada, meus avós nunca reclamaram de nada. A gente morava em 2 cômodos. Você veio de qual estado, Cleusa? Eu vim do estado do Paraná. Nós morávamos no Paraná e meu pai sofreu um acidente com 39 anos e já tinha 10 filhos na época, eu era a terceira filha. Então, lá, quando a gente morava num sítio, a gente automaticamente trabalhava, comia aquela vidinha de quem mora no sítio. Mas se a gente acha que a vida não pode, se está tudo tão ruim e não pode piorar, às vezes pode sim. Às vezes Infelizmente pode. A vida às vezes piora. Sim. E de repente meu pai, num acidente fatal, ele faleceu e ficou minha mãe com 10 filhos. O nosso patrão não era interessante ter uma mulher com 10 crianças. Quando o mais velho tinha 13 anos e um casal de gêmeo com 9 meses, ele nos mandou embora. A gente veio para a casa dos meus avós materno. E meus avós já trabalhavam de boia fria. E aí minha mãe foi com todas as crianças, inclusive eu, trabalhar para ajudá-los no dia a dia. Você é a mais velha? Não, eu era a terceira. Tinha meu irmão com 15 anos, minha irmã com 14 e eu com 13. É aquela literal escadinha. A escadinha. E, com 13 anos, 10 filhos. E tinha que ajudar minha mãe. E lá, naquela época, eu já tinha uma indignação. Eu tinha muito questionamento. Por que aquela vida tão dura? Por que tanta criança, né? A gente tinha, minha mãe, antes de completar 1 ano, tinha mais um filho. E minha mãe trabalhava muito. E eu, com 9 anos, eu já cuidava das crianças. E era muito interessante que eu sempre pensava que eu nunca ia ter filho, porque
Cheguei a cuidar de 4 crianças. Os irmãos acabam sendo os filhos, os irmãos, mas é uma criança cuidando de outra criança, né? Isso traumatiza muito. Mas não, eu me tornei uma excelente mãe ainda. Com o tempo, o tempo cuida de curar as feridas, de te fazer melhor. E nada melhor para fazer uma pessoa forte do que o sofrimento, né? O sofrimento nos faz grande. E daí você teve uma oportunidade na época de sair de lá, de fazer alguma coisa diferente? Como é que foi? Eu tive a minha primeira oportunidade aos 16 anos. O meu tio, que mora em Osasco, foi visitar minha mãe e pediu para que... Muita gente, quando meu pai faleceu, ia pedir para que minha mãe doasse uma das crianças para ajudar, mas minha mãe é uma guerreira e falou que ela nunca ia doar nenhum dos filhos dela, aonde comia um, ia comer os 10, e foi isso mesmo que ela fez. Só que eu ouvi meu tio conversando e eu levantei e falei, não, mãe, eu quero ir para São Paulo. A gente estava no Paraná nessa época ainda. E a minha mãe ficou um pouco assustada. Falei, não, eu vou buscar uma vida melhor para mim e para ajudar a senhora também. E foi isso que eu fiz. Meu tio voltou embora, me deixou o endereço. Na segunda-feira de manhã, eu tomei um ônibus, desci nessa cidade gigante, Selva de Pedra. Selva de Pedra. Sozinha. E, de repente, eu tomei um ônibus errado, desci num lugar errado. Não sabia onde eu estava, mas eu acho que sempre tem anjos em qualquer lugar onde a gente está, né? E eu não tinha dinheiro nem para voltar novamente, depois que eu tinha tomado o ônibus errado. Eu pedi para o motorista, ele falou, nossa, o ponto que você ia descer já passou faz muito tempo. Eu fui até o ponto final. E ele me trouxe de volta. Eu fiquei sentada, assustada naquela circular e desci no Lago da Batata, né? Isso. Pinheiros, né? Pinheiros. Nunca mais voltei lá. Lá eu liguei para o meu tio, falei onde eu estava e meu tio voltou, foi me buscar, porque era para mim de ônibus até em Osasco. E aí ele teve que vir me buscar. Já na segunda-feira eu tinha um emprego na casa de família, aonde eu fui morar e só ia para casa dos meus tios a cada 15 dias. E lá eu conheci um novo mundo, né? Se na minha casa a gente tinha que dividir uma pasta de dente, tinha que dar para o mês inteiro um sabonete, tudo era dividido. Lá eu vi que tudo tinha de caixas, tudo era fartura. Tudo era fartura. Tinha um quarto só, uma despensa, né? Onde de baixo até em cima tinha caixas de tudo. Aquilo era como quase que uma criança na Disney, né? Ficar olhando aquele mundo que eu não conhecia. Mas lá eu também descobri que não era para mim ficar lá trabalhando. Eu trabalhei 2 anos nessa casa. Nada contra, empregado doméstico é um trabalho digno, muito. Para lá era só um período, né? Mas assim, eu queria algo a mais. Eu sempre tive um pouco assim, eu não diria inconformismo, mas algo que eu não gostava muito da zona de conforto. Sim. E a minha patroa não tinha culpa de nada, mas tocava o sininho e eu tinha que servir, aí eu tinha que ficar em pé enquanto eles almoçavam para colocar água no copo, ou suco. Isso me deixava indignada, porque eu ficava me perguntando por que eu tenho que servir eles, se custa eles pegar e colocar o suco no copo deles. Pensava comigo, eu não vou passar minha vida servindo as pessoas. E foi isso que eu fiz. Então, eu voltei a estudar, porque eu tinha só a 4ª série. Falei com a minha patroa, ela me liberou um pouquinho mais cedo. E eu comecei a fazer supletivo. Quando eu terminei a 5ª e a 6ª, a 7ª e a 8ª, eu já consegui trabalhar de recepcionista no escritório. Olha só. Então, eu dei o meu primeiro passo, né? Grande passo para chegar onde eu cheguei. E eu queria agora que você me falasse como é que entrou a história dos bolos, né? Porque aí a gente vai depois começar a falar como é que esse sucesso todo hoje da Sodier, como é que você então foi apresentada aí aos bolos? Os bolos foi sempre, foi passos que eu fui dando na minha vida. Quando eu fui para esse escritório, desse escritório eu fui para uma empresa, já me sentindo mais feliz, né, mais integrada já com a sociedade, que era algo que eu buscava. E trabalhando nessa empresa, foi acho que nos anos 90, mais ou menos, veio uma terceirização muito forte no país. E meu gerente veio para uma empresa menor, me convidou. Eu sempre sou uma pessoa que eu vou mudando, né? Eu não fico muito na minha zona de conforto. Eu estava 5 anos nessa empresa, eu saí para a empresa menor. E nessa empresa, a dona da empresa, a dona Rosa, fazia bolo há 10 anos. E assim que ele chegou, ele descobriu um câncer fulminante. E em 6 meses ele faleceu. E ela precisava assumir a empresa e precisava passar o legado dela para alguém. Aí ela me apresentou os bolos. Inicialmente eu fiquei assustada, eu nunca tinha tido uma festa de aniversário, eu não conhecia nada do universo de festa ou de bolo, qualquer coisa parecida. Aí eu trabalhava das 7 às 5,
Eu falei que não dava, tal. E um dia ela quebrou a perna e me pediu um favor. Você não pode me ajudar? Eu falei, posso. Ela falou, eu preciso fazer um bolo de 35 quilos para minha sobrinha. E ela não quer outra pessoa. Então você já estreou com um bolo de 35 quilos. Foi meu primeiro bolo. Para ajudar alguém, para fazer o bem. Eu acredito muito em que fazer essa frase, fazer o bem, faz mesmo. E eu sou a maior testemunha disso. Eu trabalhei e fui fazer o bolo. Ela sentou numa cadeira. Eu falei, olha, eu não sei fazer bolo. Ela falou, mas eu te ensino. Ela foi lá e, de fato, eu assei as massas, preparei o bolo. E na segunda-feira ela voltou e falou para mim, você é uma pessoa abençoada, você fez num dia o que eu levei 10 anos para fazer. Olha só. E falou assim, olha, todo mundo comeu o bolo, achou que era eu que tinha feito, você fez igualzinho, ela falou para mim. Isso é muito difícil, você pegar uma receita e dar para alguém e a pessoa conseguir replicar aquele processo exatamente igual. E eu consegui fazer. Aí ela começou de novo me incentivar. Eu falei, olha, dona Rosa, eu não tenho dinheiro para comprar uma batedeira para começar a fazer bolo. Eu ganhava o equivalente a um salário mínimo, ou um pouquinho mais. Sim. Aí, numa segunda-feira, ela chegou com um presente, uma caixa, e falou, tá aqui a batedeira, você me paga quando você puder. Eu compro o primeiro bolo todo mês de você e mando os clientes. Aí eu falei, ok. Fui lá, desci, na hora do almoço fiz o bolo e todo mundo ficou super feliz. Ela foi me mandando cliente. E eu passei 2 anos trabalhando, das 7 às 5 na empresa e longas madrugadas fazendo bolo. Então, eu fui apresentada ao bolo bem nessa situação. Primeiro para ajudar alguém, depois por necessidade. Eu estava separada, um filho de 8 anos, queria uma renda. Completava a renda. Completar a né? renda. E eu entrei nesse universo. E o seu primeiro universo. espaço, como é que foi, Cleusa? Você começou, em que tamanho que era o espaço que você começou a trabalhar? Primeiro eu passei 2 anos fazendo bolo na minha casa. Quando eu fui para o meu primeiro 20 metros quadrados, eu fazia bolo literalmente na frente dos clientes, porque os clientes chegavam e eu estava... Você montava ali o recheio na hora? O recheio eu montava na hora. Eu colocava uma batedeira, ligava em cima da tampa do freezer, eu fechava, guardava os produtos dentro do freezer e a própria tampa do freezer era o que eu usava para fazer os bolos. Na frente do cliente? Na frente. E eles Nessa época você tinha uma autoestima grande, assim, você não tinha vergonha nenhuma, eu tinha né? muita vergonha. As pessoas achavam o máximo estar ali, eu fazendo bolo, mas mal sabia eles que eu tremia, eu tinha muita vergonha, porque você não domina, eu não dominava o que eu fazia. Sim. E você ter que fazer isso na frente de um cliente era muito difícil. E o medo de errar, né? Já pensou se acontece alguma coisa Não, ali? é uma situação muito delicada mesmo. E você mexer com alimento ali. E as pessoas achavam lindo, maravilhoso. E eu estava ali sofrendo. Saí do bairro, isso tudo lá em Salto. Mas melhorar mesmo, se transformar numa franquia 10 anos depois. Quando você ouviu falar em franquia, você imaginava o que era escalar um negócio? Você sabia o significado disso? De forma nenhuma, eu nunca sequer tinha ouvido falar. E o Roberto, né, da Vila Guilherme, meu primeiro franqueado, ele nem falou franquia, ele falou franchise, né, que ele era chique. Ele foi todo chique. Todo né? chique. Aí ele falou, olha, tem um sistema de franchise e tal. E, oi? Me explica porque eu não sei, né? Daí ele falou, olha, é um sistema onde você pode replicar o seu produto, a sua marca, você escala. E ele falava, toda semana eu tenho que vir aqui buscar bolo, minha família adora seu bolo, você tem um produto maravilhoso na mão, vamos fazer esse negócio grande. Eu falei, olha, mas eu não posso, eu tinha a minha lojinha e nessa época, 10 anos depois, eu já era sócia do meu irmão e de 2 amigas que eram ex-funcionárias que me ajudavam. Inclusive, uma delas vinha namorar na minha loja, porque eu tinha medo de ficar até 11 horas, meia-noite sozinha. Eu falava para minha amiga, venha namorar aqui, enquanto você namora eu trabalho. Porque e me faz companhia, né? Sim. E ela me fazia companhia. E anos depois eu acabei montando uma loja com ela. Então eu tinha minhas lojinhas. Aí meu cliente falou, olha, vamos levar para São Paulo. Eu levei 6 meses para ele me convencer, toda semana ele vinha aí, pensou, eu falei, ainda não. Aí um dia eu acordei e falei, olha, eu vou descobrir o que é franquia, né? Vou pesquisar, né? Aí tomei um ônibus sozinha, vim até São Paulo. Já assim, fazia muito tempo que eu não via para São Paulo, eu estava em Salto. Desci na Paulista, fui na BF, que deve estar lá até hoje. Fiz um curso de um dia, comprei vários livros, porque eu amo ler, então não tive nenhuma dificuldade. Li franquia de A a Z, fui entender o assunto. Fez um intensivão, né? Voltei, liguei 15 dias depois para ele e falei, olha, Roberto, você vai ser meu primeiro franqueado, pode vir que eu estou preparada. Ele, de fato, aceitou a ideia, montou a primeira loja, 5 anos, aliás, 2 anos depois, eu tinha 50 lojas.
Hoje você está com mais de 320 lojas, inclusive 2 no exterior, né? Sim. Como é que foi para montar no exterior? Essa transformação foi grande, né? Eu já tinha um projeto há 3 anos de montar essas lojas, mas quando isso se tornou na prática funcional, deu muito trabalho. Foi um grande desafio. E é, até hoje, um grande desafio. As lojas estão indo muito bem, foram desde o início, mas não foi fácil. Teve uma hora que eu quase desisti. No meio do caminho, eu falei... Muita exigência, né? Quando você vai abrir alguma coisa fora. É que as pessoas falam muito do nosso país, lógico que nós temos 1 milhão de dificuldades. Ser um empreendedor no nosso país, você tem que matar um leão por dia. Sim. Mas não pense que fora daqui as coisas são fáceis. Não são. Principalmente Os desafios se são você maiores. é daqui, né? Talvez para Exatamente. quem é um cidadão americano, mora lá, talvez não seja tanto, né? Mas para a gente desbravar para um outro país, eu acho que tem muita exigência, né? É muito, muito. Até porque nós temos as nossas normas, as nossas regras, e o brasileiro, ele é nato, né? Ele dá um jeito, ele se vira, e lá não tem jeito, lá ninguém se dá um jeito para nada, lá é aquilo, ponto final, não tem para a esquerda ou para a direita. Eu queria que você falasse como é que foi a escolha do nome Sodier, porque sempre as pessoas escolhem um nome que tem alguma ligação com alguma coisa emocional, né? Como é que você escolheu o nome? Bom, Sodier veio anos depois, né? A minha marca tinha um outro nome, era Sensações Doce. Era para ser tentação, minha mãe é evangélica, falou tentação não, porque ela não entendeu o espírito de Parecia tentação. um outro tipo de tentação, né? E aí ficou Sensações, e anos depois, eu já estava com 74 lojas, eu descobri que a marca não passava, por causa de uma grande marca que tinha essa sensação, era um chocolate sensação, que era registrado, e o meu Sensações não passava. E então eu tive que mudar a marca, foi um dos meus maiores desafios. Eu ia te perguntar do seu maior desafio, acho que exatamente, você pode até já falar. Foi, meu maior desafio foi descobrir com 74 lojas, quando eu já estava literalmente em pé, que a gente fala, né? Eu já estava começando a ganhar dinheiro, e eu descobri que eu tinha que mudar de marca. E aí falei, meu Deus. Para quem não sabe, mudar de marca é um custo absurdo. A minha custou milhões. E milhões que eu não tinha na época. Então, eu tive que trocar de tapete, a fachada da loja, tudo. E se eu falasse para o meu franqueado... Toda a comunicação visual foi obrigada a trocar. E aí, como é que eu consegui trocar? Buscando uma consultoria. Praticamente você começa uma empresa de novo, comecei do zero. É alguém literalmente puxar seu tapete e você cair no chão, mas ter que levantar em seguida. Falar, não vou ficar aqui. Já cheguei até aqui, ninguém vai me derrubar, eu vou conseguir. E eu sou persistente. E a minha secretária, que era a minha garota menina que fazia expansão, estava escrito no guardanapo, Sodier Doces. Ela falou, olha, o nome da sua empresa está aí, isso não significa nada para você? Eu falei, olha, eu estou sem dormir, eu não consigo nem pensar. Olhei para aquele nome e falei, não. Ela falou, aí está o nome dos seus 2 filhos, aí está o nome da sua empresa. Sou de Sofia, Dier de Diego. Sodier, põe doces na frente. Eu saí com aquele papel na mão, chorando, corremos, fomos tentar, né, para se conseguir registrar, e deu certinho, ninguém tinha registrado. Sodier, na verdade, é uma palavra francesa, como palavra, mas a minha Sodier é a junção do nome dos meus 2 filhos. É um nome bem chique, Sodier. Sim. Realmente é um nome francês. Por isso que eu te perguntei. Sim, e foi assim, eu falo que é de Deus, porque eu comecei, para a minha família, eu comecei essa loja, eu comecei a fazer bolo pela minha mãe e pelo meu filho, para dar uma vida melhor para minha mãe e para o meu filho, e de repente o nome da minha empresa vem fechando esse elo, que é colocar o nome do meu filho, dos meus filhos na empresa. Então foi assim, foi um dos momentos mais desafiador e mais fantástico que eu passei aí nas últimas décadas aí para selar essa marca. Hoje você é responsável, sua marca, né, é responsável pela festa de aniversário de milhares de pessoas, né? E é uma honra a gente ter sempre nas nossas festas de família um bolo da Sodier. Mas conta pra gente a sua experiência de criança. Como é que eram os seus bolinhos de aniversário? Bom, primeiro que eu não tinha bolinha de aniversário, né? Eu me lembro, o meu primeiro bolo de aniversário, 36 anos eu tinha. Eu nunca tive um bolo de aniversário. Na minha casa a gente nem se falava em aniversário, né? As pessoas fazem aniversário, passa de ano, né? A gente não... Pobre, literalmente, não faz aniversário. E com 10 crianças, até a gente entende, né? Você não pode fazer para um e não fazer para o outro, né, Cleusa? Festa? Não, nunca.
A gente nunca teve um bolinho, nem de fubá, né? Aquele bolinho mais simbólico. A Sodier hoje ela é conhecida por milhares de pessoas, né? Chegou no exterior. Eu queria que você falasse para a gente como é que você se sente hoje, a realização que você tem como pessoa, né? Porque é muito bacana quando a gente vence, né? Quando você luta bastante e você vence. Fala um pouquinho hoje como você se sente. E depois também você pode falar da expansão, que eu sei que agora tem novidade, né? Como eu me sinto hoje, acima de tudo feliz, realizada como mãe, realizada como filha, realizada como empresária, de sucesso, né? Graças a Deus. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu olho para trás e falo, valeu todas as noites que eu perdi o sono, que eu fiquei sem dormir, valeu até as horas que eu passei longe dos meus filhos, buscando para que eles tivessem dias melhor. Então, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. A Creuza é uma pessoa feliz. Eu sou muito, muito feliz. E você está expandindo. Agora criou também a empresa de Sodier Salgados, é isso? Sim. Salgado é aquela empresa que eu comentei, que quando meu filho completou 25 anos, eu falei, quero dar um presente grego para você, né? Além de você me ajudar a tomar conta da Sodier Doces, nós criamos a Sodier Salgado. Ele criou, fez a terraplanagem, a montar a empresa. Tinha alguns salgados na loja, né? Que eu lembro que eu entrava e eu via que tinha já algumas coisas salgadas. Tinha, né? Mas a gente não tinha padrão, né? Porque tinha mais de 300 lojas e um pegava da Maria, o outro pegava do José. Sim. Uns era bom, outros era mais ou menos. E a gente queria padrão dentro das nossas lojas. E como colocar um padrão? Só se a gente estivesse cuidando bem de pertinho para que esse padrão chegasse até o consumidor final. E foi isso que eu fiz. Comprei um terreno, dei para ele, estruturou uma empresa de mais de 1.300 metros, isso há 3 anos atrás. E hoje a gente está indo para uma empresa de mais de 4.000 metros, que deve inaugurar em outubro. Sim. Assim, vai duplicar ou triplicar a produção. E ele está à frente dessa empresa também. Então, ele se transformou num grande empresário de sucesso também, graças a Deus. Muito bom. Eu queria que você falasse, agora nesse período de pandemia, né? Algumas empresas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte, até faliram ou fecharam as portas, né? Mas a Sodier cresceu, né, Creuza? Como é que você fez para poder orientar todos os seus franqueados e a empresa continuar crescendo? A Sodier, em plena pandemia, nos 2 primeiros meses foi muito assustador, né? Como foi para todo mundo, para nós não foi diferente. Mas a gente tinha um iFood, a gente tinha uma parceria de delivery, que foi o que nos salvou e deve ter salvado muita gente. A gente entrou forte com delivery, a gente se movimentou muito rápido, o gerente, toda uma equipe que está à frente aí, ninguém faz nada sozinho, né? E eu não conseguiria. Então a gente entrou com apoio para os franqueados. Eu dei isenção de 2 meses, eu fiz um aporte de quase 2 milhões para que os franqueados deixassem de colocar esse dinheiro e ficassem com esse dinheiro em caixa, para que não adianta você esperar alguém quebrar para você ajudar, tem que ajudar antes que quebre, né, quando é possível. E eu fiz a minha parte ajudando os franqueados. Ao mesmo tempo, a gente colocou toda a equipe de frente para ajudar com o delivery. A gente rapidamente descobriu que o delivery seria aí a salvação naquele momento, ia nos ajudar. E as pessoas ficaram muito ansiosas, nós estamos, né, ainda ansiosos. E quando estamos ansiosos, felizmente ou infelizmente, a gente come mais e come mais doce. E um docinho é muito bem-vindo. Nossa, né? E o doce acalma, né? E chocolate acalma. E graças a Deus, no meio de toda essa pandemia, não dá para comemorar, porque a gente não está no momento de comemorar nada num país onde tudo está tão difícil, né? Sim. Mas quando se fala diretamente como empresa, a Sodier Doces superou essa pandemia, já vinha superando uma crise de anos que a gente estava passando, e ela superou. A venda de salgado aumentou 40%, a venda de doce aumentou em torno de 10% a 15%. Então, a gente ficou bem, graças a Deus, a gente está passando. Sim, e ainda cresceu, né? Crescemos, e alguns franqueados abriram lojas. Então, a gente teve crescimento. No dia a dia, com o cliente, a gente cresceu muito. A expansão deu uma travada, porque é difícil você investir num momento desse, né? Mas o consumo aumentou. E a qualidade continuou. Aliás, a qualidade da Sodier é incrível, né? Você já chegou a ter que fechar alguma loja porque o franqueado não estava atendendo os padrões? Não, graças a Deus a gente tem uma equipe e nossos consumidores são nossos
maiores aliados, porque se acontece alguma coisa, ele compra o bolo e o bolo não está bacana, isso chega até nós temos ouvidoria que manda um consultor ir até a loja entender por que esse bolo não saiu no padrão. Então a gente tem todo um controle. Tem um trabalho e um controle diário para que não precise fechar nenhuma loja. Mas não é fácil você fazer com que mais de 300 lojas mantenham um padrão. Mas a gente tem uma política de respeito ao consumidor, a gente passa isso quase que diariamente para que os franqueados entendam que hoje, mais do que nunca, você não engana um cliente, porque primeiro que ele não merece ser enganado, e primeiro que você está se enganando quando você tenta enganar o cliente. E as pessoas prestam muita atenção, Sim, e se a gente vende um produto bom, você tem que entregar um bom produto. Sim. E a gente batalha, eu brigo muito por isso, eu falo que eu sou uma leoa, eu brigo pela minha empresa, eu brigo pela marca, eu brigo por qualidade. Sim, é isso mesmo. E isso faz com que a Sodier alcance aí e chegue aonde chegou. Qual foi o maior sonho assim que você realizou para ela que te dá mais alegria? Dar uma casa. Eu levei minha mãe para viajar também, né? Você conseguiu dar a casa dos sonhos para ela? Eu consegui. Aquela casa grandona, com varanda? Uma casa grande, com uma varanda. E eu fiz exatamente o que eu imaginava. Eu comprei aquelas cadeiras que você coloca na varanda. Eu fiz uma horta do lado. Para sentar ali, relaxar. Para sentar, para olhar a casa da minha mãe. Normalmente ela tem uma visão que você chega a um quarteirão da casa da minha mãe. Eu coloquei grade para que ela olhasse de longe. Quando eu chegava na casa dela, por várias vezes eu vi minha mãe sentada numa cadeira exatamente como eu sonhava, como eu imaginava. Então isso foi muito lindo. Foi um dos maiores sonhos. E o sonho também de tirar, porque assistindo TV e vendo a bala da Ana Maria Braga, eu também tirei a minha mãe de boia fria fazendo bala, né? Que minha mãe começou a fazer bala. Ela faz bala? Minha mãe, hoje não mais, mas ela fazia. Mas ela está com quantos anos? 76. E não faz porque eu não deixo, viu? Se deixar, ela é danadinha. Muito bom, Cleusa. Agora, Cleusa, vamos falar de um assunto que é muito legal, que é a responsabilidade social. Queria que você falasse da importância desse trabalho lá para vocês, desse apoio que vocês dão às instituições. Bom, eu acho que hoje, ou mais do que nunca hoje, né, apoiar as instituições é um dever dos empresários, né, é um dever nosso como ser humano. E a Sodier Doces tem isso como missão. Eu, como Creuza, sempre ajudei, né? Eu falo que mesmo lá atrás eu construí cada tijolinho de algumas igrejas, chá para ajudar, todo tipo de ajuda, eu sempre estive envolvida. Começou os bolos ajudando, comecei né? ajudando, exatamente. A minha história foi sempre de estar ajudando alguém, talvez porque eu sempre precisei muito de ajuda e eu fui muito abençoada quando precisei. E nessa pandemia a gente percebeu que a necessidade das pessoas aumentou. Aí eu pensei, por que não a gente começar a fazer algo não só na pandemia? Então a gente teve uma ideia e eu conversei com meu filho a respeito disso e passei logo para o conselho e a gente doa 20 toneladas de alimento todo mês. Isso é uma meta e é uma missão, que é uma missão não para a pandemia, é uma missão que enquanto a Sodier Doces existir, todos os meses a gente vai doar essas 20 toneladas de alimento. A gente escolhe, né, 2 ou 3 instituições e a gente divide essas 20 toneladas de alimento para que chegue aí um prato de comida para quem tem fome. E de vez em quando a gente ainda incentiva outros empresários a ajudar junto também. A gente traz outras pessoas nessas campanhas. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Ser, né? Sim. Inclusive eu estava falando isso para você antes da gente começar a gravar, que ficou mais de 13 anos uma lei no Congresso para aprovar que os restaurantes pudessem doar comida que não fosse vendida, né, em bom consumo, vamos dizer assim. Isso demorou muito para ser aprovado e no ano passado essa lei foi sancionada e agora ela é aprovada e pode fazer essa doação. Então, o bolo que você não vendeu, mas se você quiser doar, você pode. E essa é uma informação que às vezes as pessoas não têm, né? Eu estava ontem participando de um grupo e eles falavam, é uma pena a gente não poder doar. E eu falei, pode, agora pode. E isso é muito bom, porque você já fazia, né? E agora você tem tranquilidade para poder mandar bolo para uma instituição, fazer a festa de aniversário de uma instituição que tem crianças ou idosos também, né? Que pode comer o doce. Eu não sei se lá você tem uma linha... Tem uma linha zero lá. Zero, isso é muito bom, né? Açúcar. Mas é muito bom. Você acredita que, você já falou isso, mas eu acho que tem bastante a ver com todas as dificuldades que você passou, né? E hoje você tem essa parte solidária, né? Desse coração solidário, né, Cleusa?
é importante, né? Eu acho que todos nós precisamos olhar um pouco mais para o próximo, né? Tem que parar de achar que as pessoas que estão lá na rua são invisíveis, as pessoas que precisam de um prato de comida são invisíveis, porque a fome dói, né? E se todo ser humano fizer um pouquinho, precisa fazer muito. Esse projeto que você acabou de falar é simplesmente sensacional. A gente joga milhares de toneladas de comida no lixo, quando você pode matar a fome de alguém. E não é resto, não é comida estragada, é comida boa. Comida boa. Que por algum motivo não pode ser vendida. Eu mesmo passei por esse processo na minha empresa, onde toneladas de coxinha, de bolinha de queijo, por algum motivo saía fora do padrão. E a gente tinha dificuldade para doar, porque não havia uma lei. Mas eu sou absolutamente contra jogar no lixo, eu nunca joguei, eu sempre de alguma forma doei. Mas saber que hoje você pode fazer isso, pode. Eu acho que é crescimento, sinal que nós estamos melhorando como ser humano, né? Sim. Que alguém está vendo que, às vezes, por causa de uma lei tão retrocessa, né, que está tão atrasada, mas antes tarde do que nunca, né? Para quem quer ser um franqueado da Sodier, como é que ela faz? Como é que é o processo? Bom, hoje para ser um franqueado, primeiro tem aí alguém da expansão, né, a Carla, e você tem que passar por um treinamento, 30 dias de treinamento, um investimento que gira em torno de 400 a 500 mil reais para você montar uma loja, ter capital de giro para 6 meses, ter disponibilidade para trabalhar final de semana, inclusive, né? Ter sabedoria para trabalhar com alimentação, porque é muito delicado, alimento, né? Você tem que ter amor pelo que faz. E, basicamente, saber aquilo que você quer fazer. Você não pode ter uma franquia de A ou B apenas por lucratividade. Você tem que ter afinidade com aquilo que você vai fazer. Então, se você gosta daquilo que faz e tem afinidade, o resto... já é um bom começo. É um bom começo. Sim. É um desafio, mas o desafio se torna menor quando você está alinhado com aquilo que você gosta de fazer, que você tem amor por aquilo que faz. Sim. E para quem quer hoje montar essa franquia, como é que ela faz para chegar até vocês? Ela vai até o site, né? Lá tem um direcionamento que deixa ela diretamente em contato com a expansão e lá ela faz o cadastro e passa por alguns testes para ver se... Porque não basta só ter dinheiro, né? Às vezes você tem dinheiro, mas você não tem... perfil para tocar aquele tipo de negócio, mas se você tem o dinheiro, tem perfil, tem vontade de vencer desafios, nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. Que bom, que bom. Cleusa, você é esse exemplo de pessoa meiga, doce. A gente ficaria aqui o resto do dia falando, né? Maravilhoso, sua história é linda. Você inspira muita gente e eu queria que você agora inspirasse as mulheres, principalmente que estão nos assistindo, o público que está em casa. Eu sei que tem muita gente precisando de uma palavra, de um incentivo, né? Sua história já é um incentivo. Obrigada. Mas eu queria que você falasse, principalmente para as mulheres que querem mudar a sua história. Às vezes tem mulheres sofrendo muito, às vezes até violência doméstica, né? Desempregado, ou não sabe o que fazer. Eu diria, primeiro, que nada é eterno. Você não pode se entregar, as pessoas não podem se entregar à dificuldade, não pode ficar esperando que outras pessoas resolvam a nossa vida, nossos grandes desafios. Que tenha persistência, que tenha fé em Deus, que tenha fé no trabalho, que acredite no trabalho. Eu acho que as pessoas, quando acreditam no trabalho e acreditam que pode haver dias melhores. Então, eu diria para essa mulher que tenha foco, determinação e faça o melhor naquilo que você for fazer. Eu sempre falo que se você for ser uma faxineira, seja melhor. Se você for o diretor de uma grande empresa, seja o melhor. Então, acredite, seja crítico com aquilo que você vai fazer e faça o melhor. Não busque aquilo que já foi feito, não fica buscando fórmulas que estão aí. Ou se você pegar alguma coisa pronta, faça melhor. Melhore aquele produto, melhore o que você for fazer, seja melhor do que algo que já está aí pronto no mercado. E acredite, porque para mim acreditar já é meio caminho andado. Então, se você acreditar, se você tiver foco, se você tiver amor, fé em Deus, ninguém vai te derrubar. O caminho está aí para todo mundo. Sim. E eu sou a maior testemunha viva disso. É possível vencer. Muito bom, muito Obrigada. bom, Cleusa, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, mais uma vez, dizer que foi muito bom a nossa conversa. Tenho certeza que as pessoas de casa também conheceu melhor a sua história, né? Obrigada. Obrigada de você ter vindo, viu? Uma honra mesmo te receber. Volte mais vezes, né? Eu acho que deve voltar.
Obrigada, eu é que agradeço. E você... Consegui responder tudo que você queria? Desculpa. Conseguiu, foi maravilhoso, foi ótimo. Queria agradecer ao pessoal de casa também, foi muito bom a nossa história, a história da Cleusa. Tenha um ótimo final de semana e até semana que vem. De empregada doméstica para o comando de uma das maiores franquias de bolos artesanais do país. Minha gente, é muita inspiração, né? Meus parabéns, dona Cleusa. Que linda sua história, viu? E o Ressoar faz mais um intervalo e na volta vamos falar de saúde. Não desgruda aí desse sofá, beleza? Nos últimos domingos, o querido Dr. Juliano Pimentel vem nos dando verdadeiras aulas sobre o glúten, né? E hoje ele vai falar da diferença entre doença celíaca e a intolerância a glúten. Está preparado para aprender mais um pouquinho? Então, bora lá! E aí, Dr. Ju aqui mais uma vez ressoando com você. Vamos lá! Agora a gente vai conversar. Lembra que a gente já foi falando de glúten, do que ele faz, do que não faz? E eu falei sobre intolerância. Mas você não sabe que na história do glúten isso é um pouco diferente e muito mais profundo. Quando a gente pensa em glúten, a dinâmica é um pouco diferente em relação à doença celíaca e à intolerância ao glúten. Por quê? A nomenclatura que a classe médica decidiu utilizar não é intolerância ao glúten, porque todo ser humano é intolerante via de regra, porque ele não digere essa proteína. Quando nós falamos do glúten, temos a sensibilidade ao glúten celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca. A sensibilidade ao glúten não celíaca, ela gera em torno de 300 sinais e sintomas. Dor de cabeça, enxaqueca, dermatite, azia, refluxo, rinite, coriza, diarreia, prisão de ventre. Eu poderia falar dores articulares, a gente poderia falar dores musculares, a gente poderia falar zumbido de ouvido, eu poderia falar inúmeras coisas. São acometimentos, são problemas que chegam no seu corpo e que o seu corpo tem sem ativar a Guarda Nacional. O sistema imunológico ele tem uma resposta geral, que é o sistema imunológico inato, que esse é o que no máximo ocorre com a sensibilidade ao glúten não celíaca, e o sistema imunológico adaptativo, que é o que ocorre na doença celíaca. Nós temos uma maior demanda do sistema imunológico inato, ou seja, quanto menos inflamado, quanto mais forte, quanto melhor sua imunidade você tiver, tá bom? Mais o sistema inato blinda. Só que no caso da alimentação, por algo ingerido todo dia, inflamando todo dia, isso vai gerando problema no seu corpo, fazendo com que seu sistema inato esteja automaticamente numa régua de inflamação crônica, subindo dados como proteína C reativa, que a gente quer que esteja lá embaixo, principalmente na pandemia. Então pensem comigo, se existe um alimento que te inflama, que aumenta a sua inflamação, que diminui sua defesa imunológica inata, é tudo que a gente não quer que aconteça na nossa vida em meio a ciclos pandêmicos. E qual o principal representante do diabetes dentro da sociedade? O glúten, o trigo. Então aqui eu já consegui explicar para vocês como que o glúten ataca o seu corpo, inflama o seu corpo sem ativar a sua resposta imune adaptativa. Ou seja, o seu corpo tem algo, ele se adapta para produzir anticorpos. Então perceba isso. Uma responde automaticamente, não envolve os linfócitos, as células B para produzir anticorpos. O outro vai produzir anticorpo. O anticorpo é quando o seu corpo prepara uma arma específica para um inimigo específico. Então, ele reconhece o glúten como um problema e ele começa a atacar o glúten em todas as áreas. Só que ele prepara um anticorpo muito específico e esse anticorpo começa a reconhecer partes do seu corpo como glúten. E aí ele ataca seu intestino. Esse intestino que tinha que ser igual um carpete virado para dentro, ele fica igual um cano seco, sem nenhuma cerda para dentro.
ele começa a atacar os olhos, ataca o testículo, ele ataca os músculos, as pessoas têm dores crônicas e por aí vai. Então perceba que dentro da doença celíaca isso varia desde enxaqueca até infertilidade. É muito diverso e muito difícil. Por isso que nos Estados Unidos um diagnóstico da doença celíaca às vezes chega a 11 anos para fechar um diagnóstico. E mandatoriamente nós temos exames de sangue e exame de endoscopia, que desce o tubo e faz biópsias no intestino, 7 amostras ali no mínimo, para a gente definir se tem ou não. Que aí após isso a gente vai fazer uma determinação de escala para ver qual o grau de inflamação. Já no quadro da sensibilidade ao glúten não celíaca, você não acha esse intestino sangrando por conta do glúten. Você pode achar uma inflamação leve, mas você não acha um intestino careca igual na doença celíaca. Prestem bastante atenção em tudo que eu estou trazendo aqui com vocês com bastante carinho, porque é importante para que você e sua família tenham saúde. De uma maneira leve, como vocês nunca viram, e ainda consigam perder um peso, aumentar a energia, trabalhar mais, melhorar a sua imunidade. Tudo isso aprendendo a olhar para aquilo que você põe no seu prato. Até o próximo programa. O programa Ressoar fica por aqui, mas na próxima semana a gente volta para ver essa e outras edições do programa Ressoar. Se inscreva aí, tá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Ô meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo, hein? Não esquece. Até lá.